Minhas saudações fraternais a todos. Estamos aqui para falar sobre o capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos regeneradores. Trata-se de uma mensagem de Santo Agostinho em Paris, 1862. Ele inicia no item 16, dizendo: entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Nesse particular, nós precisamos fazer um parênteses para explicar ou entender mais propriamente o que significa expiação e provas. Expiação significa purificação de crimes ou faltas. Provas significa o ato ou efeito de provar. Emmanuel, benfeitor espiritual que por muitos anos assessorou o médium Chico Xavier, especifica essa diferença. Ele diz para nós que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E que a expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ora, precisamos aqui nos atentar a duas palavras que Emmanuel utiliza principalmente para especificar a provação. Ele vem falar para nós sobre a rebeldia e sobre a preguiça. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec assim se expressa: o arrependimento, expiação e reparação são três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Lázaro, o espírito, na mensagem em Paris, 1863, na bela leitura intitulada Obediência e Resignação, ele alerta a todos nós espíritos matriculados no planeta Terra: submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com duplo esforço do freio e da espora. Caros irmãos e irmãs, por muito tempo já se falou nos meios doutrinários sobre a transição planetária. Nós não podemos entrar propriamente dito em mundos regeneradores, lendo inclusive os outros parágrafos desta bela mensagem de Santo Agostinho, sem nós, primeiramente, nos reportarmos à escala dos mundos. Os mundos são criados por Deus através dos artífices divinos,
Jesus, nosso Mestre e Senhor, é um deles. Ele e outros espíritos crísticos cocriaram a Terra com Deus. Um dos planetas habitados. E depois dessa criação, de aproximadamente 2 bilhões de anos, até que se formou o primeiro ser vivo, chegou o ponto da Terra iniciar o seu processo evolutivo no que diz respeito à espécie humana, iniciando como um mundo primitivo. Depois disso, passou a condição de mundo de provas e expiações, que é o atual ciclo que nós estamos finalizando agora. Então, segundo previsões, respostas dadas pelo médium Chico Xavier, inclusive no programa Pinga Fogo, e considerações, estudos feitos por outros espíritas idôneos, em 2019, aproximadamente em setembro, iniciou-se a última hora. Os espíritas, já frequentadores de longa data, e aqueles que já leram várias vezes o Evangelho, conhecem a leitura intitulada Os Trabalhadores da Última Hora. Pois bem, a última hora, segundo essas conclusões que julgamos serem acertadas, iniciou-se no ano de 2019. Mas segundo os estudos bíblicos, uma hora não é composta de 60 minutos, mas sim de 42 anos. Então nós estamos iniciando a última hora. Estamos finalizando um ciclo, o ciclo de provas e expiações. O que acontece no término de cada ciclo? No término de cada período? Mesmo quando nós nos lembramos da escola, do ensino fundamental aqui na Terra, da faculdade, do mestrado, do doutorado, não temos que ser avaliados? Só que do ponto de vista espiritual, essa avaliação ela não é uma avaliação superficial, ela não é uma avaliação de terceiros. Ela é o resultado disso que nós estamos vendo. Nós tivemos muito tempo para aprender. Nós tivemos muitas orientações e muitos orientadores. O próprio Cristo resolveu vir pessoalmente para ser para cada um de nós o Senhor, o Mestre, o médico de nossas almas enfermas. E tivemos um período de muitos e muitos anos para exercitar isto que foi ensinado, que foi exemplificado. E plantamos. E depois da plantação que vem a colheita. Só que existe a colheita individual, a colheita de grupos e a colheita coletiva. Então, é pelo que nós estamos passando. Quando Lázaro fala
infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, os chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde. Ele está aqui falando da lei de causa e efeito. Aqui nós não podemos fugir. Aqui os mentores, por mais bondade tenham, não podem interferir. Então agora é o momento de nós exercitarmos o que nós aprendemos, de nós colocarmos em prática o que nós já muito elogiamos. É o momento de nós refletirmos e olharmos mais para dentro do que para fora, fazendo melhor ao nosso alcance, orando e vigiando, sobretudo as nossas ações e reações, que é o que vai definir o nosso processo futuro próximo, nesses 42 anos. Dando sequência à leitura, mas há também entre elas, ou seja, as estrelas que cintilam na abóbada celeste, mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Então aqui ele está dizendo para nós que em cada galáxia nós temos todos esses mundos. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Aqui ele fala que já ouvistes falar, porque a leitura anterior, que também é de autoria dele, nesse capítulo 3 do Evangelho, se intitula Mundos de Provas e Expiações. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos, em que de encarnações e encarnações podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. E aí, caros irmãos, ele está falando das migrações e das emigrações que existem entre os mundos. Mundos primitivos para mundos de expiação, mundos de expiação de volta para mundos primitivos, e de mundos de provas e expiações para outros mundos de provas e expiações, porque nós não somos o único. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nestes mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Então, caros irmãos, nessa frase está o clima em que precisa de chegar a nossa alma. Vou ler de novo. O orgulho que emudece o coração, ou seja, a consciência, que é a voz de Deus em nós.
a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Então nós precisamos urgentemente renovar o nosso coração, os nossos sentimentos. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, segundo as suas leis. Ora, caros irmãos, quantos nossos irmãos de humanidade nem se lembram de Deus? Nem para dizer se acreditam ou não acreditam nele. E ainda mais, quantos não fazem nenhum esforço para se elevar, para considerar as suas leis? Se nós não obedecemos, se nós não acreditamos, se nós não respeitamos um pai, uma mãe, um irmão zeloso, como nós vamos fazer isso em relação a Deus, que não vemos, que não ouvimos diretamente? Nesses mundos, contudo, nos mundos regeneradores, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. O que Santo Agostinho quer falar sobre desmaterializados? Não é só desmaterializados, isentos, livres, sem utilizar o corpo físico como o nosso. Mas ele está falando desmaterializados aqui e aqui. Nosso irmão Inácio, psiquiatra renomado aqui em Uberaba, um dos muitos espíritos que reencarnaram aqui nessa terra abençoada, escreveu num dos livros que não adianta o espírito desencarnar o corpo se ele não desencarna a mente. Então, a materialização continua no campo mental. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes. E muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Menos absorvido pelas coisas materiais. Caros irmãos, enganam-se aqueles que não têm o contato, convívio com os espíritos através da mediunidade, achar que a desencarnação vai abrir as portas do mundo espiritual e aquele espírito vai ver e vai entender tudo. Não é nada disso. Estão ainda absorvidos pelas coisas materiais. Muitos se manifestam no médium na sua mesa de trabalho, por exemplo, passando folhas de processos advocatícios, incorporam fazendo palestras, sem a mínima
consciência de onde estão, de como estão. E é muito trabalhoso, porque precisamos agir com caridade para fazer com que eles vejam, com que eles sintam e com que eles aceitem que não estão mais no plano físico. Então a mente desses espíritos não desencarnou. Estão encarnados. O homem entreverá melhor o futuro. Não é pelo fato de nós estarmos encarnados que nós não podemos já entrever esse futuro. Isso depende da nossa desmaterialização, ou seja, da espiritualização da nossa mente e do nosso coração. Da revisão dos nossos conceitos. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque verão a Deus. Quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Liberta do que, meus irmãos? Liberta só da matéria, da carne, muitas das vezes deixada, enferma. Não. É liberta de tudo isso. Dos compromissos, dos bens, dos valores, dos cargos, dos encargos. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Esses momentos de crise, de turbulência, vêm justamente nos colocar nessa situação. E colocar os outros. Mas através dos outros, mesmos nós, que não perdemos ainda aquilo que o outro perdeu, nós podemos avaliar, nos colocando no lugar dele. E se o nosso sofrimento for muito grande, significa que o nosso tesouro ainda está nessas coisas que não são nossas. São de Deus, empréstimo dele em nossas mãos. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expande no seu seio. O que faz o médium quando ele é conduzido ao desenvolvimento da sua mediunidade? Não há desenvolvimento de mediunidade sem desenvolvimento da moralidade. A mudança radical dos valores, ou da ordem desses valores, ele não conseguirá exercer uma mediunidade elevada sem colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Aí sim. Isso aqui já vai começar a acontecer aqui no corpo físico. Com desenvolvimento no perispírito, mesmo estando utilizando o corpo físico, para perceber, para sentir o plano espiritual. E ele termina no item 18, dizendo: mas nesses mundos o homem ainda é falível. Mundos regeneradores, próximo passo nosso. Se ficarmos aqui na Terra. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Sobre o homem encarnado no mundo regenerador. Ou seja, o mal não predomina, mas ele ainda existe.
Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, prestem atenção, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Olha bem. O aluno não pode ser reprovado e voltar para o ano anterior, para o período anterior, para o ciclo anterior? Só que com a diferença que quando esses 42 anos aproximadamente acabarem, o ciclo de provas e expiações já não será aqui na Terra, será em outro planeta. Mas os guias da humanidade em marcha fazem essa migração e emigração de espíritos. Então ele termina dizendo para nós, sobretudo neste momento, em que está se iniciando o processo de purificação, de avaliação e reavaliação para todos nós aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Ele vem terminar como uma frase consoladora. Consoladora. Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é luz, Deus é oportunidade. Nós é que precisamos aproveitar essas oportunidades de uma forma mais efetiva, de uma forma mais apaixonada, para que o nosso progresso seja mais rápido. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda celeste, está falando do céu noturno, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. É lógico que essa mensagem, tendo sido recebida em 1862, ele estava falando para os espíritos daquela geração. Contextualizando hoje, nós dizemos: façamos o possível e o impossível para merecermos permanecer na terra. Ver, se não nesse corpo que hoje nos utilizamos, pelo menos no próximo, a aurora, o início desse mundo de regeneração. Que a infinita paz, que o infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. Que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima possa cobrir a todos, fortalecendo, sobretudo, a resignação e a obediência às leis divinas e às leis humanas, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Muita paz, muita luz a todos. Uma boa noite, até a próxima.